presidenciável ex-ministro Sérgio Moro, que ele desde domingo vem cumprindo roteiro de visitas ao Ceará, começou por receber um título de cidadania em Juazeiro do Norte, estava me contando aqui que andou também pelo Jaguaribe, foi a várias cidades, Limoeiro do Norte também? Fui em Limoeiro e fui também em Morada Nova. Vou começar conversando aqui sobre nós temos um momento nessa atual situação do país, que é uma população que está claramente mais pobre, ministro. Poder de compra reduzido, estava olhando aqui o valor médio do Auxílio Brasil, que não compra nem uma cesta básica nossa aqui, está 600 e tanto, e é o valor de R$400. Como é que o senhor vê o atual cenário de empobrecimento da população e que propostas para alavancar o crescimento econômico o senhor teria? Renato, esse quadro nos traz muita tristeza. Então a gente tem visto cenas lamentáveis de pessoas indo aos lixões buscar alimentos, de pessoas em fila de ossos para poder sobreviver. E até no Agreste, isso eu vi principalmente lá em Rio Grande do Norte, notícia de gente caçando lagarto para se alimentar e sobreviver. Essa é uma situação intolerável, né? Isso nos Como responder muito a isso? Olha, nós queremos fazer algo diferente. Nossa proposta é enfrentar a causa da pobreza. Nós temos esses benefícios, né? Antes era o Bolsa Escola, Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil. São importantes, mas o que eles servem? Eles servem para aliviar um quadro dramático. Servem para a família fechar as contas do final do mês. E como você mesmo colocou, às vezes não são suficientes. A gente tem que ter uma política de erradicação da pobreza e da fome que enfrente as causas. Então, quando você vai analisar situações específicas, seja de uma família ou de uma comunidade, você lá vê um pai de família que não consegue trabalhar porque ele tem um problema de saúde. Ele vai lá no SUS e só enfrenta a fila. É interessante que a gente sempre ouve de candidatos que têm a solução para isso. Quando eleitos, a coisa continua. Há realmente um projeto que altere essa coisa que já vem desde a colônia? Para enfrentar a causa da pobreza, a gente vai criar emergencialmente uma Força-Tarefa Nacional de Erradicação da Pobreza e da Fome. Como seria? A ideia é criar uma agência, no formato de uma agência lá em Brasília, que vai coordenar todos os esforços no país para a erradicação da pobreza e da fome. Identificar quem são os que mais precisam e fazer chegar esses serviços públicos, saúde, treinamento profissional, realocação para emprego, creche nas comunidades mais carentes. A gente vai empoderar agentes de erradicação da pobreza. Podemos até utilizar o atual quadro dos conselhos regionais de assistência social, mas dar a esses agentes a capacitação, treinamento e o poder necessário para resolver. Porque existem essas políticas públicas, mas não chegam naquelas pessoas que mais precisam. Eu fico imaginando como será o Auxílio Brasil caso o senhor seja eleito. Não, nós mantemos. Esses programas, eles não excluem um ou outro. Nós temos que complementar. Nós temos que ter o Auxílio Brasil, que ele está aliviando a pobreza das pessoas, mas você precisa ter algo mais. E claro, no médio prazo, no longo prazo, a gente tem que ser realista. O que resolve, em definitivo, é a volta do crescimento econômico e do emprego. E também uma educação pública de qualidade. É assim que a gente consegue resgatar, em definitivo, as pessoas da pobreza. Tudo centrado na economia. Aliás, nesse ponto em que é que o senhor se diferenciaria de gestões como Lula, Dilma e Bolsonaro? Eu sou muito diferente de Lula, Bolsonaro e também da Dilma. O que o governo atual está fazendo e o que o governo do Lula fez, o que eles querem? Eles querem um cheque em branco para gastar. Eles querem que a gente dê para eles um cheque em branco e vem com promessas mirabolantes. Quando você ouve, por exemplo, o Lula, parece que vai começar a chover picanha do céu e jorrar cerveja nas torneiras. Não vai acontecer isso. A gente já sabe como acaba o governo do PT, como foi a recessão lá de 2014, 2016, com desemprego, com desespero e com as pessoas tendo dificuldades. O Paulo Guedes prometeu realmente trazer uma solução para tudo que era passado e não fez. Como sair desse tipo de proposta, de promessa, que não tem qualificado o cidadão brasileiro?
A gente precisa aproveitar, né, 2023, que é um novo governo, que vem com toda a força, e chega de fazer esse negócio de mandar uma reforma a cada mandato. Você tem que começar pisando no acelerador, porque o brasileiro não pode mais esperar. A gente precisa construir esse Brasil que é melhor para todos e precisa fazer essas reformas que a gente sabe que é necessário, mas a gente não consegue fazer. Só no começo de governo, com toda a legitimidade que vem de uma eleição, é que você consegue implementar isso. O que a gente está propondo, tá, para dar aquela alavancada na economia, sem prejuízo lá da Força Nacional de Erradicação da Pobreza, para tratar emergencialmente. Você precisa ter a reforma tributária, você precisa ter a reforma administrativa, você precisa ter a reforma, a pauta ética, né? Porque a gente precisa, para poder voltar a crescer também, de um governo honesto, de um governo que combata a corrupção. Então a gente vai encaminhar também fim do foro privilegiado para todo mundo, inclusive presidente da República, para mostrar que a classe política também está disposta a fazer sacrifícios. E também o fim da reeleição, para acabar com essa história de que a pessoa é eleita, sobe o poder na cabeça dela, e ao invés de fazer o que é necessário para melhorar a vida da população, começa a fazer o que é melhor para melhorar a vida dela e conseguir a reeleição. Carla Moura. Ministro, opa, microfone Abre o ligado. microfone, Ministro, cara. muito bom dia, mais Bom uma dia, vez. Falamos aqui da base da pirâmide, né, em relação à economia, que a gente vê que sabe que está sofrendo aí um bocado. Vamos então aqui ao topo, né? Inclusive, recentemente, durante a pandemia, alguns milionários dos Estados Unidos, da Europa em si, comentaram sobre a questão e, inclusive, fizeram um manifesto sobre a questão da taxação sobre lucros, dividendos, sobre grandes fortunas, que, inclusive, é uma proposta aí do também presidenciável Ciro Gomes. Como é que o senhor vê isso? O grande problema que a gente vê hoje no Brasil é que as pessoas pagam impostos elevados e o retorno é muito pequeno. Então, qualquer proposta que envolva aumento de tributo, aumento de imposto, a população não aguenta mais. Mesmo naqueles que já têm muito? O que a gente pode discutir, que eu acho que é bastante pertinente, Carla, a gente está discutindo isso no nosso programa de governo, que a gente deve apresentar em breve, tá? É reduzir a carga tributária, principalmente sobre a folha de salário de quem ganha menos. Porque é uma forma de você estimular a contratação e especialmente a formalização das relações de trabalho, ou seja, trabalho com carteira assinada, tá? Tem uma discussão que foi colocada aí como uma cortina de fumaça, que é a reforma trabalhista. Então disse lá o Lula que quer revogar a reforma trabalhista que foi feita no Temer. Isso já gerou um impacto ruim na economia, porque foi uma reforma que ajudou a modernizar, tá? E eles falam como se revogasse aquilo ia voltar ao emprego. Não vai dificultar. O que a gente precisa fazer, na verdade, isso todo empresário sabe, todo empregado sabe, que ele paga muito tributo em cima daquilo que ele ganha, em cima do salário. Isso dificulta a contratação, isso dificulta você ter a carteira assinada. O senhor mexeria na questão do imposto de renda? Do imposto de renda? Sim. É aquilo que eu te disse, né? Hoje você paga muito tributo e o retorno é pequeno. Se você tivesse serviço de saúde de qualidade, se você tivesse serviço de educação de qualidade, se você tivesse segurança pública, a gente sabe, por exemplo, que aqui no Ceará é um problema sério a segurança pública. Você até paga mais imposto com tranquilidade, mas você não tem isso. Então eu acho que hoje você falar para o brasileiro que você quer aumentar os tributos, ao invés de você cortar os gastos do governo e ter um governo mais eficiente, é quase um tapa na cara. Só para entender um pouquinho, ministro, em relação a essa proposta, a ideia seria reduzir esses juros ali para a base, a gente pode dizer assim, mas o governo entraria ou entraria com algum tipo de programa de estimulação de emprego? Como é que funcionaria? Não, são estratégias que elas se complementam. Você tem que ter, primeiro, a retomada do crescimento econômico. Como é que você faz isso? Precisa ter responsabilidade social, precisa também ter responsabilidade fiscal. Essa ideia do cheque em branco, a gente já sabe como essa história termina. Termina em recessão e desemprego. Tá? Você tendo responsabilidade, você consegue diminuir a inflação e, com isso, a taxa de juros. E a economia tem chance de voltar a crescer. Tem chance não. Volta a crescer, porque você atrai os investimentos, tanto externos como internos. E aí o país começa a rodar de novo.
Agora você tem que fazer uma série de reformas pontuais para você melhorar o quadro para as pessoas contratarem e terem formalização da relação de emprego. Uma delas é sim reduzir a carga tributária sobre os salários daqueles que ganham menos. Então vamos pensar, sei lá, até R$1.000 a gente tem que fazer as contas, né, até um salário mínimo, você tem uma contribuição menor, né, aquele valor que é descontado do empregado, aquele valor que o empregador tem que pagar. Quem tem empresa e contrata, e o próprio empregado que é contratado, vê a olerite dele, a folha de salários, e vê que boa parte do salário dele está indo para o governo, que não dá nada em troca. Então, se a gente não consegue reduzir de todo mundo, que seria o ideal, vamos pelo menos reduzir daquelas faixas menos favorecidas. E assim a gente estimula a contratação. Com equilíbrio de contas públicas, como o senhor falou, e a pressão crescente de mais gastos, há espaço para corte de gastos? Os limites da responsabilidade fiscal devem ser revistos pelo seu governo, caso o senhor seja eleito? Nós temos que manter um equilíbrio, tá, entre a dívida pública e a dívida pública e o crescimento do PIB. Se a gente perder o controle disso, o país vai cada vez mais para o abismo, porque sobe o juro, que é o que está acontecendo no país no momento, tá? E você tem um descontrole da inflação. O cidadão comum que está nos ouvindo e vendo deve imaginar que de acha é isso de PIB, que de acha é isso. O que é que vai sobrar de bom resultado? Porque o crescimento econômico é sempre anunciado como um projeto que vai cair, os céus vêm à terra. E quando passa os governos, a gente vê que nada muda. Eu acho que dá para explicar para o cidadão comum o seguinte: você daria um cheque em branco para o governo? Você dá um cheque em branco para o Lula? Você dá um cheque em branco para o Bolsonaro para eles gastarem como eles quiserem? Tá? Veja, um governo que não deu certo no passado e um governo que não está dando certo agora. Você confia o suficiente para você dar um cheque em branco? Eu não confio. E acho que o cidadão em geral não confia. Mas nesse momento a gente também não tem a certeza de que um projeto seu possa vir dar certo. Não, eu não estou pedindo um cheque em branco. Eu estou dizendo que a gente precisa restaurar a confiança no país e voltar ao crescimento econômico. Isso se faz, sim, com política social focada naqueles que mais precisam, nos mais pobres. A gente faz isso construindo política que fomente o crescimento econômico e permita que haja mais emprego, tá? Reduz a carga tributária, mas a gente não pode abdicar, sim, da responsabilidade fiscal. Se a gente tiver um desequilíbrio, o juro não cai. E se o juro não cair, as pessoas sabem o que acontece quando o juro está lá em cima. Elas não conseguem ter financiamento, elas não conseguem ter empréstimo. Quem tem dívida, vê a dívida subir e não consegue pagar. Então, assim, é uma coisa fácil também de explicar para as pessoas. Se o juro estiver lá em cima, o país não roda, a economia não funciona e o emprego não cresce. Carla Moura. Ministro, a gente sabe que o Brasil inteiro está vivendo a situação de violência acima do... Não dá nem para dizer comum, porque nunca vai ser comum, né? Ontem o senhor declarou aqui, abre aspas, se o diagnóstico for que o problema da violência é um problema social, estamos no caminho errado, fecha aspas. Qual é o caminho certo, então? A verdade é a seguinte, você precisa ter política social, tá, para tirar as pessoas da pobreza, reduzir a desigualdade e fazer o país voltar a crescer. Isso é fundamental. Existe uma outra situação, que é o combate à violência e à criminalidade. Hoje, boa parte da criminalidade violenta, especialmente na periferia das cidades, está vinculada ao quê? Ao crime organizado. Então você tem que combater o crime organizado. Se a pobreza fosse a causa da criminalidade, o que é até ofensivo aos mais pobres você afirmar isso, nós não teríamos crime organizado e nós não teríamos crime de colarinho branco. Tá? Então são duas coisas que têm que ser feitas. Política social, mas política social sem detrimento do combate ao crime. Vou dar um exemplo aqui. Durante o meu período como ministro da Justiça, tá, acho que eu posso dizer isso com segurança, não teve combate mais acirrado ao crime organizado do que durante o meu período no Ministério da Justiça, com base na lei. A gente mesmo aqui socorreu o Ceará em janeiro de 2019, quando teve aqueles grupos criminosos que começaram a fazer atentados praticamente terroristas aqui na região. Tentaram explodir viaduto, incendiavam posto de gasolina,
supermercados, tudo para intimidar a população e o governo. A gente recebeu um pedido de socorro, a gente reagiu rapidamente, mandou Força Nacional, mandou uma força de intervenção penitenciária federal para ajudar a controlar os presídios. A gente tirou as lideranças criminosas aqui do estado. E o que aconteceu no Ceará em 2019? Caiu a criminalidade abruptamente. Tá? Por quê? Porque a criminalidade está vinculada hoje no Brasil ao crime organizado. Essas são as rotas da droga, que hoje inclusive tem muito mais do Amazonas, que vem aqui até para a região Nordeste e vai lá para o exterior. Então a gente não deve ter a ilusão que se você resolver o problema social, você vai acabar com o problema do crime. Não vai. Até porque o crime organizado acaba submetendo, muitas vezes, essa população mais pobre a um regime de medo, a um regime de uma lei que eles mesmos criam e que não tem nenhuma democracia. Então, um compromisso nosso é retomar, sim, o combate à criminalidade violenta. Veja que em 2019, no meu período de gestão no Ministério da Justiça, houve uma queda de assassinatos no Brasil, não só no Ceará, tá, de 22%. São dados do IPEA. Ou seja, em 2019 você teve 22% a menos de assassinatos no Brasil do que em 2018. Roubo a banco, também são dados oficiais, você teve uma queda de 40%. Depois a gente saiu, infelizmente teve um acréscimo aí nos índices de criminalidade. Aqui no Ceará, em parte porque foi mal resolvida aquela greve dos policiais, que era ilegal, que tinha que ser interrompida, mas a forma ali da negociação ficou muito ruim, e isso desestimulou o trabalho dos policiais depois. Isso reflete na segurança pública. A gente precisa retomar isso também, porque sim, é o bolso dos brasileiros que importa no momento, a preocupação principal é essa, mas a gente também não pode esquecer essas outras bandeiras: saúde, educação, segurança pública e combate à corrupção. Como é que o senhor vê a questão da saúde, que no momento estamos a conviver com uma pandemia? A pandemia, claro que é um foco internacional, não é responsabilidade só do país. Mas será que o comando da saúde não seguiu os dados da ciência com essa negativação que se viu? Tem que registrar aqui primeiro minhas condolências, né, essas mais de 620 mil vítimas brasileiras pela pandemia, e também registrar aqui minha admiração pelos médicos, enfermeiros e pessoal da saúde. Inclusive nós temos nessa jornada agora pelo Estado, não só do Ceará, mas do país, nós temos feito questão de visitar hospitais e estabelecimentos de saúde. Tivemos lá no INCOR em São Paulo, tivemos no Hospital de Base lá em São José do Rio Preto, estivemos ontem no Hospital São Camilo, ali em Limoeiro do Norte, porque a gente também quer conhecer essas experiências na área de saúde que dão certo, esses trabalhos de excelência, que a gente possa replicar e ver o que funciona na saúde do país. O que é que não dá certo na saúde do país? Olha, hoje você tem um subfinanciamento da saúde. Tá? O SUS mostrou que é muito importante durante a pandemia. Teria sido muito pior se o SUS não tivesse funcionado. Também, né, na esteira da sua pergunta anterior, a gestão do governo federal da pandemia foi muito ruim, foi péssimo. Né? Deixou as pessoas desprotegidas, demorou a investir em vacinas, por exemplo, e desestimulou aqueles cuidados básicos, como o uso de máscara e distanciamento social. Então isso foi muito ruim. Mas a gente viu qual a importância de um serviço público de saúde no Brasil, e é fundamental. Agora a gente tem que melhorar. Um dos problemas é o subfinanciamento. O outro é a falta de médicos, a falta de serviços de médicos de qualidade, principalmente nos remotos rincões aí desse país. Você tem centros de excelência, mas muitas vezes esses serviços não chegam aos lugares que eles também são necessários. A gente tem que aproveitar esse momento da pandemia, em que a gente deu um salto em utilização de técnicas de distância, como telemedicina, realização até de cirurgias. Eu vi isso no INCOR, me chamou muito a atenção. Uma cirurgia sendo realizada numa cidade do interior, com uma orientação de um médico, né, um profissional especialista, lá no INCOR, acompanhando a distância e orientando
lá na mesa cirúrgica os outros profissionais. A gente tem que aproveitar. Embora São Paulo seja bem maior do que o Ceará, mas a região Nordeste já se faz isso já. Sim, mas a gente tem que aprofundar, porque, na verdade, o país inteiro precisa melhorar a estrutura de saúde. Falando aqui de Nordeste, né, a visita do presidente Jair Bolsonaro coincidiu com a sua. O Nordeste está sempre na agenda, né, programado dos pré-candidatos. Essa coincidência foi? Olha, eu acho engraçado. Onde eu vou, o presidente depois, em seguida, tenta seguir, né? A gente esteve na Paraíba, aí houve uma movimentação para ele lá, daí não acompanhei se foi ou não. Vim para o Ceará. Essa visita estava planejada há semanas, né? Então a gente fez questão, realmente, de começar a visita no Ceará visitando o Juazeiro do Norte, que a gente queria render nossas homenagens. Eu pensei que o senhor queria consertar o que o presidente falou do Padre Cícero. Eu queria render minhas homenagens, né, ao Padre Cícero. A gente sabe, por exemplo, que ele nasceu no Crato, que é aqui no Ceará, mas ele teve a sua vida formada ali em Juazeiro, embora ele foi uma figura influente, não só aqui no Ceará, mas no Nordeste e no país inteiro. É uma figura muito admirada. Chama, projeta, acima de tudo, uma atenção à questão religiosa, de atrair fiéis. Não é não, os políticos sempre vão ao Cariri, vão à Aparecida, vão a Canidé. É para confirmar a fé ou é para confirmar os fiéis? Não, nós não temos. Eu sou absolutamente contra utilizar a religião, tá? Em campanha, em pré-campanha eleitoral ou para obter votos, tá? Agora, a gente respeita a cultura da população brasileira, que é, por exemplo, majoritariamente cristã. Quando a gente vai visitar um estado como o Ceará, a gente sabe a importância que as pessoas dão ao Padre Cícero, né? Faz parte não é só questão religiosa, mas é uma questão da cultura local, né? O grande prestígio que tem essa figura histórica. Mas o senhor lançou ontem uma carta para os cristãos, o que, mais uma vez, identifica um interesse seu por essa área. O que a gente quis fazer ali, Nonato, na verdade é o seguinte, tem muitas fake news a respeito das nossas posições, de algumas posições públicas, e são espalhadas essas fake news por esses adversários, né, nesse ano 2022, então que a gente quis deixar claro quais são as nossas posições relativamente a esses vários tópicos. Mas se a gente for na carta, a gente coloca, inclusive expressamente, que a gente não vai usar, por exemplo, locais exclusivamente de culto, né, missas, igrejas, ou seja igreja evangélica, seja igreja católica, ou qualquer outro templo, para ir lá captar voto. Então a gente deixa claro, uma coisa é a religião, outra coisa é o Estado. Mas eu entendo que eu, como pré-candidato, eu tenho também sinalizar, né, o meu apreço a esses valores que são os valores da maioria da população brasileira. O Estado é laico, né? Sim, sim. Mas veja, vou te colocar um exemplo aqui. Em dezembro, a gente filiou no nosso partido, Podemos, o general Santos Cruz, na reserva, que é uma figura ímpar, né? Ele foi comandante das tropas da ONU na África, no Congo, e ele pacificou o país. Tá? Quando ele veio, eu fiz um discurso e elogiei dizendo o seguinte: está vindo aqui para o nosso partido uma figura notável pelos serviços que prestou ao país, tanto militares como civis. Mas não está vindo para nós as Forças Armadas, porque as Forças Armadas são uma instituição e não cabe a ela apoiar nenhum candidato. Eu vou dar um tempinho aqui, né, nesse discurso seu, tá, porque vamos falar de Forças Armadas, como é que vai ser a sua relação com Forças Armadas. Quando o senhor falou de fake news, o senhor tem sido alvo também de fake news geradas a partir de lideranças religiosas, evangélicas, por sinal. Vamos deixar para depois do intervalinho rápido? Rapidinho, só para a gente finalizar o raciocínio aqui em relação ao Nordeste, queria só saber, porque inclusive aqui na nossa live tem muita gente comentando, né, dá voz aqui ao ouvinte, sobre a vinda, né, de políticos ao Ceará, ao Nordeste. Nordeste é sempre o centro das atenções em época de política, diz aqui o nosso internauta. E a gente sabe que o Nordeste também, aí, em relação a outras regiões, sofre e muito com essa desigualdade, né, essa disparidade. Quais são os seus projetos para o Nordeste em si? Olha, eu só vou fazer uma ressalva. Sempre que o Ceará precisou, e ele precisou muito do Ministério da Justiça durante o meu período de gestão, teve 2 crises de segurança, tá? Foi lá em janeiro de 2019,
e depois, no ano seguinte, no início do ano, pela greve dos policiais, o Ministério da Justiça não faltou. Então a gente veio aqui para ajudar a controlar a situação e resolver o problema. Então essa atenção agora ao Ceará, no fundo, é um respeito pelo papel, né, que esse estado e o próprio Nordeste têm na vida do país como um todo. Mas durante o meu período como gestor no Ministério da Justiça, nós nunca faltamos ao Ceará, pelo contrário, né? Reagimos imediatamente para ajudar aqui o estado a resolver aquela situação de crise e, no fundo, naquela velha ideia, né, que a segurança pública é o quê? É servir e proteger as pessoas, tá? A parte de projetos, o que a gente tem que fazer é incentivar os estados, todos os estados do país inteiro, aqui no Nordeste não é diferente, nós temos que incentivar a evolução da economia, o desenvolvimento, o crescimento econômico a partir daquelas potencialidades de cada estado. Então aqui no Ceará, né, o que a gente tem hoje pra gente? Energia eólica, energia solar. Isso tem um potencial enorme hoje no mundo. Pro mundo. Cada vez mais preocupado com energia renovável. O turismo, né? Eu vou dizer aqui, eu tive no Ceará na minha lua de mel, há 23 anos. Eu fiz aniversário de casamento de 23 anos, estive com minha esposa na lua de mel em 1999, aqui no Ceará visitando, que já era fantástico. E continua fantástico, mas o potencial do turismo é ainda maior. Agora, na nossa viagem aqui pelo estado, por isso que é importante vir, você vai conversando com as pessoas e vai conhecendo melhor o estado. Nós passamos ontem ali por Morada Nova e por Limoeiro do Norte e me impressionou enormemente o cultivo ali do camarão. As regiões agricultáveis e também da base do camarão ali também. Exatamente. Então é a carcinocultura, né? Conversamos lá com os agricultores da região, que eles colocaram as preocupações deles, principalmente ali com uma estiagem prolongada e às vezes falta de cobertura adequada de seguro agrícola. Então isso é importante, né? Eu acho assim, não vamos resolver os problemas do país entre quatro paredes, lá em Brasília. A gente tem que colocar o pé na estrada e ouvir as pessoas. Claro que a gente está num período 2022 que a gente vai ter eleições lá na frente, mas fundamental para a construção de qualquer projeto é conhecer as pessoas. Então esse é o nosso propósito. A gente está conhecendo um pouco mais do perfil do candidato Moro, que está em viagem pelo Nordeste, também conhecendo, como ele diz aqui, conhecendo a cultura e a realidade nordestina, que também se diferenciam em relação ao resto do país. Há uma diferença muito grande, não é? Na verdade, um presidente precisa conhecer todas as áreas culturais também. Mas eu vou deixar a pergunta da história da fake news, da religiosidade e também, caso eleito, o senhor adotaria a política de reunir partidos, distribuir cargos? A gente vê isso muito. Eu tenho 110 anos de vida e de 200 já ouço falar disso. Esse tipo de política já não desgasta tanta figura do político nacional? Já o senhor responde. São 10h03. No Jornal Jangadeiro, segunda edição, você tem um resumo das principais notícias do dia bem aqui, na palma da sua mão. Ou, se preferir, pode tirar aí no roteiro do seu sofá.
somos a voz de muitas vozes que clamam, reclamam, que alertam, despertam, informam, se formam, relatam e se atam ao imediatismo do rádio moderno, que tem até imagens. Jangadeiro Band News, que navega nas redes com vocês, que goleia com seu futebolês e vive a realidade do rádio todo santo dia. Jangadeiro Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Nós somos a voz... 7. Jangadeiro Band News FM. Olha, enquanto a gente estava aqui no intervalo, a gente fica conversando coisas e o ouvinte que estava acompanhando, não porque estava no intervalo, mas deve ficar... O que é que eles conversam no intervalo? Eu estava perguntando ao ex-ministro o que é que atraiu nele o convite feito pelo Bolsonaro para ele se aliar ao grupo do bolsonarismo. Ele disse que era um projeto e que não foi possível realmente aplicá-lo. O senhor teve pressões realmente, sentiu dificuldades para o cargo? Renato, eu sou uma pessoa absolutamente transparente. Em 2018, se alguém me dissesse não tinha nenhuma chance de dar certo o governo, ele tinha acabado de ser eleito com mais de 50 milhões de votos, havia uma expectativa de mudança. Tá? Eu aceitei, porque eu queria... O senhor já tinha recebido um telefonema dele? O senhor encontrou-se no aeroporto, o primeiro sinal, parece que, do encontro. E depois ele já teria ele convidado naquele instante? Não, veja, eu encontrei com ele no aeroporto, sim, a gente se encontrou ocasionalmente, e eu mal cumprimentei, porque eu nem reconheci ele na época, em 2017. Ninguém sabia quem era Bolsonaro. Quando o senhor saiu, deu para reconhecer? Aí eu fui convidado. O presidente? Oi? Deu para conhecer o presidente durante o tempo? Infelizmente, sim. Mas eu fui convidado para ser ministro, isso foi depois das eleições. Depois das eleições, 1º de novembro, e o presidente... o que foi que impediu o seu projeto? Que o senhor foi lá motivado por esse projeto? Mas veja bem, eu fui convidado, tem uma chance de dar certo. O sonho, né, um dos sonhos da minha vida, que é o do sonho dos brasileiros, é a gente ter um governo que combata a corrupção, que a gente tenha um governo honesto. O senhor traiu o presidente não seguindo o que ele desejava da Polícia Federal, o que ele desejava no setor de segurança? Não, veja, chegou um momento que eu escolhia ou ficar no governo como cúmplice de coisa errada, ou eu saía e permanecia leal aos meus princípios. Eu teria traído o povo brasileiro se eu tivesse ficado no governo, porque eu entrei dizendo que um dos meus planos principais era combater a corrupção e avançar no combate à corrupção. Eu tenho uma pulga atrás da orelha que fica doidinha para saber o que é que estava errado, que o senhor seria cúmplice. Qual era a coisa errada? Isso o próprio presidente já falou, Nonato. Ele mesmo disse que eu tive que sair do governo. Ele falou textualmente, expressamente, porque eu não aceitava proteger a família dele de investigações. Isso ele falou. Ele citou o COAF, a Receita Federal, e teve toda aquela intervenção na Polícia Federal. Então, como é que vamos pensar assim, vamos colocar no meu lugar. Durante a Operação Lava Jato, que foi a maior operação contra a corrupção da história do país, e foi uma referência mundial, a gente recebeu pressão a todo momento para que a gente não fosse adiante contra aqueles esquemas de corrupção gestados ali durante o governo do PT. Então, a gente se arriscou, se sacrificou. Os brasileiros foram às ruas, em milhões, protestar contra a corrupção. E aí você faz tudo aquilo e depois você vai para o governo seguinte, tá? E você é pedido a você que traia os seus ideais, traia a confiança que a população brasileira depositou em você para proteger a família do presidente de investigações. Para mim é inaceitável. Eu podia estar lá como ministro da Justiça até hoje. O cargo de ministro da Justiça. E eu coloco muito claramente, eu não vendo minha integridade, eu não vendo a minha alma e eu não vendo a confiança que a população brasileira depositou em mim na Lava Jato. Então, se eu ficasse no governo, a partir de abril de 2020, eu teria traído a população brasileira. O senhor colocou o caso da Lava Jato como a maior feito. O senhor está, nesse momento, também convivendo com uma acusação, a questão lá
de sonegação de impostos em relação... A suspeita de sonegação de impostos, seus advogados recorreram na semana passada contra o pedido de bloqueio de bens, que foi apresentado sexta-feira, se não me falha a memória, sexta-feira, pelo procurador Lucas Furtado, do Tribunal de Contas da União. O senhor acusou o procurador de abuso de poder. E aí eu pergunto, o TCU está sendo usado politicamente contra a sua candidatura? Vou ficar fixado aqui no seu nome. Leonardo, para deixar muito claro, não tem sonegação nenhuma, né? Inclusive, quando houve essas discussões, queriam abrir uma CPI, o PT queria abrir uma CPI, o Centrão, tá? Eles desistiram, porque sabem que ia dar um tiro no pé, porque eu não tenho nada a esconder. Ainda assim, eu fui e fiz uma live e apresentei todos os meus documentos. Mostrei tudo ali. Quanto que eu recebi, como que eu recebi. Mostrei que eu não recebi um tostão e não prestei qualquer serviço para a empresa investigada na Operação Lava Jato. E nos documentos que eu mostrei, tem lá o desconto do imposto de renda, né? Inclusive, no período que eu trabalhei nos Estados Unidos, o imposto de renda é bem maior do que o Brasil. E aqui no Brasil tem lá as notas com desconto do imposto de renda. O que tem aqui é uma situação de abuso de poder muito clara por parte desse procurador do TCU. Agora, eu abri as minhas contas, informei tudo, e o que eu quero, e que eu coloquei muito claramente, vamos inaugurar uma nova fase na política. Vamos cobrar, então, se estão cobrando de mim transparência e eu cumprir, vamos cobrar explicações do Lula daquela roubalheira toda na Petrobras, dos diretores que ele nomeou. Por que os diretores que o Lula nomeou passaram mais de 10 anos cobrando suborno das empreiteiras, propina, e direcionando essa propina para partidos políticos que apoiavam o governo federal, para agentes políticos que apoiavam o governo federal? Vamos pedir ao Lula que explique por que ele recebeu mais de 8 milhões de reais em palestras da Odebrecht, depois que ele deixou ali o governo. Vamos explicar essas palestras. Vamos pedir ao Lula que explique por que a Odebrecht e a OAS fizeram aquelas reformas no sítio que o Lula disse que não é dele, mas ele utilizava como se fosse dele. Qual que é a explicação? Qual que é a explicação que o Lula deu até hoje para a corrupção no governo dele, para o sítio de Atibaia e para essas palestras? Não deu nenhuma. Vamos pedir ao presidente Bolsonaro que explique as histórias da rachadinha no gabinete do filho dele. Vamos pedir que ele explique a relação dele com o Queiroz. Vamos inaugurar uma nova era de transparência. Eu já prestei todos os esclarecimentos necessários, mesmo sem dever nada. Mesmo sem dever nada, uma relação privada entre mim e a empresa lá que me consultou, consultoria, que é uma consultoria renomada no país inteiro, no mundo inteiro, tá? Eu prestei os esclarecimentos, vamos exigir deles. Ok. Carla Moura, tem pergunta de ouvintes também, vamos dar oportunidade, eu estou vendo aqui muitas perguntas. E muitas sobre o mesmo assunto. O Diego pergunta aqui, o Felipe também, a Rosana, que é em relação à questão do preço dos combustíveis. E aí eu queria adicionar aqui, independente de culpa, ministro, de quem é a responsabilidade sobre o que a gente sabe que cada um tem sua responsabilidade no final. O que dá para ser feito hoje em relação ao preço dos combustíveis? Quais os seus projetos? Que dá para ser feito, para ser bem sintético, mudar de governo. E depois de mudar do governo? Mas para mudar de governo tem que ter um projeto. Claro. Olha, a gente tem que discutir aqui no Brasil tributo sobre combustíveis e energia. Porque não é só o problema do combustível, da gasolina. R$7 hoje em dia é quase uma extorsão quando você vai no posto de gasolina, pelo menos em relação aos impostos. Tá? Você precisa, no entanto, ter uma discussão séria e permanente. Não adianta fazer, como está fazendo o atual governo, e propor lá uma espécie de um puxadinho, de uma gambiarra, algo que não tenha uma lógica econômica. Você precisa ter uma discussão mais profunda, tá? E não adianta só você resolver o problema do combustível quando o preço do alimento está subindo, quando o preço da energia elétrica está lá em cima. Combustível e energia elétrica são fundamentais para o crescimento econômico. Tá? Então a gente precisa sim ter política direcionada à redução desse preço. Tem que estabilizar a inflação, tá? Que é a única forma de você conseguir reduzir esses preços.
Nós temos que fazer cair o dólar, e aí a gente precisa fazer aquelas reformas econômicas que o governo atual está adiando e que a gente tem como prioritário ali em 2023. O que a gente tem que fazer também? Competição dentro do mercado. Como é que você faz que o preço de qualquer produto caia? Fomentando competição leal O senhor dentro do mercado. privatizaria a Petrobras? Eu não tenho nenhum preconceito em privatizar qualquer coisa. Eu acho que o Estado tem realmente que passar muito dessas atividades de empresas estatais para o mercado. Agora a gente só tem que estudar um modelo, como que a gente vai fazer isso. Então eu sou favorável, tá, à privatização da Petrobras, mas a gente tem que ver como fazer isso para a gente fazer bem feito. Porque não adianta a gente tirar um monopólio público e transformar num monopólio privado, porque aí o preço vai Nós tínhamos explodir. problemas de energia. Foram privatizadas muitas empresas e continuamos ainda pagando até mesmo o prejuízo das operadoras de energia. Dá para entender isso? Olha, se a gente não tivesse privatizado as teles lá durante o governo Fernando Henrique, a gente estava usando ainda telefone com fio, provavelmente. Ou ia ter todos aqueles esquemas de corrupção que a gente viu na Petrobras, lá nas empresas hoje de telefonia. Então, assim, a privatização é um caminho, tá? É um caminho importante, porque o Estado não pode estar presente em todo lugar. E a gente sabe que isso acaba virando um cabide de emprego e acaba virando também oportunidades para a prática de corrupção. Agora, qualquer privatização, você tem que ver o modelo. Por exemplo, o governo fez lá uma proposta para privatizar a Eletrobras. Até aí tudo bem. Quando aprovaram a lei, veio junto lá um monte de jabuti, que é um monte de reserva de mercado, e esse chamado seguro empresário. Né? Então isso é reprovável. Eu estou cortando o senhor rápido por causa do tempo que está tudo bem, não tem problema, aqui. não. E eu estou querendo... O senhor, para utilizar os projetos, faria qualquer negócio com políticos do Centrão? Não, quem faz negócio com os políticos do Centrão a gente já viu, é o Lula e o Bolsonaro. Bolsonaro disse que não ia para o Centrão. Dizia isso no tempo dele, quando deputado. Pois é. Olha, eu não estou colocando meu nome nesse projeto para repetir mensalão, que é suborno de parlamentares para dar apoio ao governo do PT, o Supremo disse isso, ou Petrolão, que a gente viu lá, loteamento político da Petrobras pelo governo do PT para arrecadar propina. Tá? Então eu não quero repetir esses modelos. Não quero repetir Centrão dentro do governo. Acho que nem o Lula fez isso. Isso é um absurdo que o presidente fez. Esse tal de orçamento secreto. Você precisa, sim, Nonato, ter diálogo com todos os espectro político. Inclusive com o Centrão. Tem que ter, mas você tem que ter limite do que você vai fazer. Uhum. E eu tenho uma vantagem em relação a Lula e Bolsonaro. Eu não tenho rabo preso. E eu já provei a minha integridade, tanto no período da Lava Jato, e o que a gente enfrentou, aqueles interesses poderosos que queriam que não dessem nada. Então a gente enfrentou a corrupção, como também demonstrei ali minha integridade, né, se me perdoe ter não é um autoelogio, mas é uma constatação do que aconteceu, ao renunciar ao cargo de ministro da Justiça, que eu não aceitaria ali, como disse, trair a população brasileira. Aliás, preferi sair. Traição. Então, no diálogo com os políticos do Centrão, vamos falar de liderança, vamos falar de projeto, mas a gente tem que ter princípios e ter valores que são os princípios da população brasileira. Vou pegar pela palavra, traição. O senhor está sendo acusado de Judas por lideranças religiosas evangélicas. Como é que o senhor reage às fake news que têm atacado o seu nome? Como é que a sua campanha deve agir em relação a elas, que deve acontecer muito, ou não? Olha, eu tenho uma vantagem em relação tanto a Lula e Bolsonaro. Eu tenho a verdade do meu lado. As pessoas sabem o que aconteceu ali no passado. Os escândalos de corrupção do governo do PT e o próprio desmantelamento do combate à corrupção durante o governo Bolsonaro. A palavra que a gente pode retratar o atual governo em relação a essa temática é desapontamento. As pessoas acreditaram que o presidente seria a favor do combate à corrupção e ele não foi. Houve um desmantelamento que veio em parte do Supremo, veio em parte do Congresso, mas a responsabilidade maior
é da liderança do país. Se você tem a verdade do seu lado, você tem um instrumento muito poderoso. E você conversa com as pessoas, O senhor colocou, se comunica, o senhor fala e colocou esclarece. uma questão muito interessante, que quer dialogar com todos. Por que é que o senhor não dialoga com o Ciro no debate? Eu vejo hoje os adversários reais em 2022 são Lula e Bolsonaro. Então, o diálogo, a demonstração que o nosso projeto é diferente, tem que ser em relação a eles. E o Ciro tem um problema que ele, enfim, eu até disse uma vez, olha, se ele ficar um mês sem ofender ninguém, sem dizer um palavrão, aí você tem capacidade de diálogo. Agora, se for para se encontrar, para gerar um circo, aí não vale a pena. Então, acho que ele tem que demonstrar, primeiro, que ele tem essa capacidade de ficar um mês sem xingar ninguém ou sem ofender ninguém. Se ele estivesse no segundo lugar na questão aí, Lula e Ciro, o senhor estaria batendo mais em quem? Essa é uma questão que não faz muito sentido, desculpe, Nonato. Eu estou fazendo pergunta de eu estou em terceiro do lugar, tá? As pesquisas me apontam com praticamente o dobro de intenções do Ciro, e eu lancei o meu projeto já em novembro, e ele é um político aí que está há 200 anos. Então, o nosso projeto está avançando. E a gente tem que contrastar, eu entrei nisso, para deixar muito claro, para atender aquelas pessoas que não querem nem Lula nem Bolsonaro. Então esse é o ponto principal. Porque eu acho que essa polarização entre os extremos faz mal para o país. Fomenta a divisão na sociedade, fomenta discurso de ódio, fomenta a mentira. O que a gente vê, tanto desses dois projetos extremos, é mentira toda hora. Então, assim, o nosso projeto quer restabelecer a verdade, quer construir um Brasil do futuro, e a gente tem muito presente, todos estamos juntos, todos somos brasileiros. Deixa eu pedir só uma perguntinha, o senhor disse que fala a verdade. Quem é o nome do seu vice ou da sua vice? Aí eu vou ter que falar a verdade, que a gente não tem ainda. É muito cedo para a gente discutir Mas já isso. deve estar analisando, confabulando, já deve ter alguns nomes em vista. Diz dois só. A nossa preocupação atual, por exemplo, é conversar com as pessoas, fazer aliança com a sociedade, O senhor está com o perguntando setor privado. quem é que vocês querem que eu tenha como vice, é isso? Pode ser também, a gente pode ouvir as pessoas e ter aí uma opinião. Acho que tem muita gente boa na política. Tá? Não tem aliado do Podemos que está querendo dizer assim, olha, só vou ficar do seu lado se você botar fulano de tal. Deve aparecer que política tem disso. Na verdade, a gente já recebeu um caminhão de pessoas sugerindo que querem ser vice. Né? Mas é uma discussão que tem que ser adiante, porque ela depende muito das alianças políticas que vão ser feitas. Desse caminhão de bocado de ofertas, o senhor vai acelerar ou vai frear? Já que o senhor vai acelerar a economia, esses políticos que estão interessados em pegar carona no senhor, tem freio ou vai acelerar com ele junto e é capaz até de capotar? Não, olha, veja, o nosso barco, né, ele é bem amplo para aceitar convergências tanto do mundo político como também a vinda de pessoas do setor privado, da sociedade civil organizada. Então a gente vê aqueles grupos de movimento de rua que mobilizaram o país nos anos anteriores, estão vindo para o nosso projeto para apoiar. MBL, Vem Pra Rua, Brasil Consciente, uma série de grupos. Enorme a lista, não tem como nominá-los todos. Agora, a parte política, isso vai vir num momento natural, porque, como eu disse para você anteriormente, esse projeto se constrói colocando o pé na estrada, não entre quatro paredes lá em Brasília. Houve até crítico, comentarista político, que disse que o senhor tinha um projeto, era para uma tentativa. Se não conseguir até maio, parece, o senhor seria vice-candidato de alguém. De quem seria? Esse é o medo do pessoal do nosso projeto, né? Porque o nosso projeto é o único projeto verdadeiro de mudança. Né? Por causa do nosso passado, eu posso chegar aqui, Nonato, e dizer assim, a gente vai combater a corrupção. Tá? Lula pode falar isso? Não pode. Não tem condições, nem morais para falar isso. Mas todo político, quando é época de eleição, diz que tem um projeto para mudar o país e a gente vê que as coisas continuam como na tempos de Antônio. Mas eu tenho um histórico aqui, desculpe, Donato. Por exemplo, quando eu falo que a gente vai combater a corrupção, não estou desmerecendo. Não é só o projeto que a gente dizer que vai fazer, acabar com o foro privilegiado,
voltar à execução em segunda instância, mas eu tenho o período da Lava Jato. É a história da minha vida. Está no meu DNA o combate à corrupção. Então é diferente de chegar um cara que você sabe que roubou, você sabe que que liderou governos corruptos no passado, ou um governo atual que não fez nada em relação ao combate à corrupção, do que eu chegar aqui e colocar para você, eu vou continuar, que é a história da minha vida. Eu não vou abandonar essa bandeira porque está no meu DNA o combate à corrupção. Agora, a gente quer também resolver o problema da vida das pessoas. A gente sabe que o interesse agora é emprego. O desafio é esse. Mas a gente não vai abandonar aquilo que a gente acredita, porque faz parte da nossa história. Candidato, a gente agradece a sua presença aqui e nós vamos dar espaço a todos os outros demais que surgirem, dando oportunidade a que eles realmente demonstrem, revelem, mostrem a transparência de si e do projeto para que a população possa realmente ser sensível à necessidade de cada um de nós brasileiros em relação a quem queremos frente ao governo. Desejamos boa sorte. Claro, foi ótimo, Carla Nonato, foi um prazer e mais uma vez, né, aqui a visita ao Ceará está sendo ótima. A gente tem encontrado um povo muito hospitaleiro e generoso, como é a fama, inclusive, do cearense. Então, estou muito feliz de estar aqui e poder conversar com vocês. Muito obrigado. Espero que não tenha me exaltado um pouquinho em alguns momentos. Não deu aqui, spoiler do vice, mas a gente sabe que já existe. Opa, olha só. Um abraço. Eu assumo um compromisso, quem sabe, de passar adiante essa informação. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado. 10h27. 101,7